Olá, eu sou Cynthia Schenkel e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre post carrossel. Você provavelmente já foi impactado por aqueles posts no Instagram, né, que são vários slides que você vai passando e na maioria das vezes é um tipo de conteúdo que tem uma informação de grande valor, né, ou ele instrui sobre algo, educa a audiência ou ajuda ali com um passo a passo para realizar determinadas ações. E esse tipo de conteúdo, segundo a própria rede do Instagram, é um formato de conteúdo que gera bastante engajamento, envolvimento, né? É um post bastante atrativo e que retém muito a atenção das pessoas. Afinal, quando você vê um título que chame atenção, você vai querer olhar o que está sendo detalhado na próxima sequência ali daqueles slides, né? Então, vale a pena apostar nesse tipo de conteúdo. Além dele ser um post que tem bastante retenção, porque tu fica mais tempo ali olhando, ele também é um post que normalmente tem muitos salvamentos, comentários, então ele é ótimo aí para aumentar o seu engajamento e, consequente, também vender o seu produto ou serviço. Afinal de contas, esse é o objetivo principal quando a gente fala, né, de rede social para negócios. Mas pensando também que antes da venda existe o processo do engajamento, do relacionamento. E esse tipo de conteúdo é um conteúdo ótimo para você investir aí na sua rede social do Instagram. Então, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês duas maneiras de criar posts carrossel. Nós vamos falar desde do pensamento ali, do conteúdo que vai nessa postagem, até o layout, né? Como que você vai criar essa postagem. Tem dois formatos que a gente vai trabalhar lá dentro da ferramenta do Canva e eu vou mostrar o passo a passo para vocês aqui. Eu tenho certeza que você vai adorar esse conteúdo, então já deixa teu like aqui. Se você é novo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações dos vídeos que todas as quintas-feiras nós postamos aqui. E fica também aqui comigo no vídeo até o final, porque no final tem um bônus surpresa e um presente para você. E o primeiro passo, então, para a criação do seu post carrossel é pensar em qual é o objetivo que você quer com aquela postagem. Por exemplo, você quer educar o seu cliente sobre algo, quer criar consciência maior sobre algum problema que ele vem enfrentando ou sobre algo que ele vem fazendo certo e que daqui a pouco o seu produto ou serviço pode resolver esse problema? Ou você quer apresentar o seu produto, você quer dar detalhes de como vai funcionar o seu produto ou seu serviço? Ou então você pode simplesmente trazer aí um passo a passo para ajudar a sua audiência com algo que ela tenha dificuldade. Então, esse é o primeiro passo para que aí sim você possa ir para o passo 2. E o passo 2, então, você vai escrever o conteúdo da sua postagem. Você pode abrir aí um bloco de notas no seu telefone. Eu gosto muito de usar o aplicativo Keep do Google. Ou então, você pode abrir um documento do Word aí no seu computador e descrever o conteúdo daquela postagem. Sempre pensando que o primeiro slide ele tem que ter uma chamada, um título muito atrativo para que as pessoas queiram realmente parar, que chame atenção, para que elas parem e passem os slides aí para continuar olhando então o seu conteúdo. Então, pensar num título atrativo e descrever o conteúdo, separando o que vai ficar em cada um dos slides. Lembrando que você pode ter até 10 slides ou até 10 imagens que compõe aí o seu carrossel. E agora o terceiro passo é realmente criar a sua arte, né? Criar o seu post carrossel, colocar o seu conteúdo e organizar então essas informações por meio de um design que seja atrativo também. Então vamos abrir agora, eu vou abrir a minha tela aqui com o Canva para mostrar duas maneiras que você pode dispor as imagens aí num post carrossel. Bom, então vamos lá. Primeiro que eu tô com a minha tela aberta, eu uso o OneNote, né, do aplicativo do OneDrive, para organizar o conteúdo aqui da postagem, como eu falei para vocês, esse é o primeiro passo. E o meu primeiro, então eu coloco sempre aqui, ó, imagem 1, imagem 2, 3, 4, 5. O meu carrossel vai ter 5 slides, né? Então aqui tá todo o conteúdo, já organizei. O objetivo aqui é apresentar uma solução aqui para profissionais que trabalham como social media para a criação de produtos digitais.
Então, como o meu público, como eu trabalho com direcionamento com a minha mentoria para desenvolvimento de produtos e serviços digitais, eu tô trazendo aqui alguns insights, algumas ideias para esse público, que também é um público de interesse. E aí, agora eu vou vir aqui no Canva, ó, eu já tô com o meu post carrossel pronto aqui. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu cheguei a essa arte aqui, tá? Vou mostrar para vocês como que faz essa criação aqui. Então, vindo aqui na tela inicial do Canva, eu vou em Post para Instagram. Ele vai abrir um novo slide, né? Uma nova tela aqui. E eu vou aqui no Redimensionar. Nessa parte aqui é onde eu vou colocar quantos slides vai ter o meu carrossel. Então, lembre que eu falei no vídeo que só é possível até 10 imagens, e aqui no Canva a medida máxima que vai dar é para 7 slides. Então, no caso aqui, o meu tem 5. Então, eu vou pegar essa medida de 1080 e vou multiplicar por 5. Vezes 5 dá 5.400, na verdade aqui na largura, né? Então, eu vou colocar 5.400 e eu vou redimensionar. Pronto, ó, agora ele já abriu a tela grande aqui para eu poder criar o meu carrossel. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou medir as divisões aqui dos 5 slides, para ficar todos na medida certinha lá para colocar o conteúdo. Então, eu venho aqui em elementos, insiro um elemento quadrado, trago esse elemento aqui para a ponta. Como ele é um elemento quadrado e a minha medida ideal é 1080 por 1080, eu vou esticar ele até ele chegar em 1080. E agora eu vou puxar a régua até aqui para fazer a marcação aonde que inicia e termina o meu primeiro slide, minha primeira imagem, tá? Se não tá aparecendo a régua para você, você pode vir em arquivo e mostrar a régua aqui do ladinho, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa, eu vou duplicar e vou colocando, ou posso ir arrastando, na verdade, né? Esse slide, essa imagem pro lado, esse quadrado pro lado, e vou fazendo o mesmo procedimento aqui com a régua até eu fechar todos os meus 5 espaços aqui onde vai ficar o meu conteúdo, tá? Fiz isso, beleza, agora eu tô com todas as divisões aqui certinhas. E aí, é realmente começar a produzir. Nesse caso aqui, olha só, eu peguei uma imagem grande, tá? E eu gosto de fazer dar essa impressão de que o segundo slide passa um pouco para a primeira imagem. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou duplicar nesse mesmo que fica mais fácil aqui. Então, né, vocês fazem a medida direitinho lá, vai ficar aqui. Aqui eu coloquei um elemento que poderia ser quadrado, poderia ser com uma bordinha. Ó, eu escolhi esse elemento aqui, ó. Que é esse elemento que tem a bordinha arredondada. Então, se vocês forem ver, eu tô usando elementos gratuitos aqui no Canva. Então, se você tem a versão gratuita, não tem problema. Eu tenho a paga, mas aqui eu tô usando os elementos gratuitos. E olha só, eu posso esticar um pouquinho mais, opa, não a régua, mas a minha imagem, para ela passar um pouquinho para aparecer na primeira imagem também. E vou fazer o mesmo com a última imagem, tá? E aí, se vocês forem ver, tem um fundinho aqui que tem um detalhe. Eu vim aqui em fundos e escolhi um fundo para colocar. Então, eu escolhi um padrão aqui para colocar, ó. Esse também é gratuito, coloquei ele de fundo. E eu posso também reduzir a transparência para ficar um pouquinho, não ficar tão marcado. Foi o que eu fiz no de cima. Outra coisa que eu fiz aqui foi colocar uma sombrinha para dar para colocar minha imagem aqui, esse meu elemento para cima. Ele tem uma sombra aqui, tá? Então, essa sombra, como que eu identifico? Eu vou aqui em elementos e aqui eu pesquiso por sombra. E aí, ele me mostrou várias imagens, tá? Algumas são pagas, mas eu peguei a versão gratuita, ó. E aí, o que eu fiz aqui? Eu virei. Ajustei aqui e coloquei pra trás, ó, posição pra trás, tá? E aí também, se você quiser deixar um pouquinho mais suave, você também pode fazer esse ajuste aqui. E aí, eu fiz o mesmo procedimento, eu dupliquei e fiz o mesmo procedimento e levei essa imagem aqui pra ponta também.
tá? Agora, gente, é basicamente uma organização de colocar o conteúdo aqui dentro. Então eu não vou, senão vai ficar muito longo esse vídeo, eu só vou mostrar pra vocês que eu usei alguns elementos pra deixar o meu carrossel mais interessante, ó. Eu usei esse elemento de mãozinha, que vocês também podem pesquisar aqui, ó. Vocês podem pesquisar por arrasta pro lado e vai aparecer essas mãozinhas aqui, ó. Tem as versões Pro, mas tem o gratuito também. Deixa eu filtrar aqui, ó, grátis, aplicar filtro. Pra vocês vai aparecer também. E aí eu escolhi uma pra colocar ali, tá? Então, aplicar filtro. Ele não tá atualizando aqui, mas enfim, aí vocês escolhem aquela ou mesmo uma setinha pra colocar aqui, ó. No meu caso, eu vou dar um zoom aqui pra vocês verem, eu usei essa mãozinha aqui e coloquei uma linha pra dar continuidade também. Então vocês também podem colocar, ó, essa linha é uma linha que vocês podem... Deixa eu pegar ela aqui, vou duplicar ela só pra vocês verem. Então, essa linha aqui, ó, eu posso colocar ela de diversos estilos. Eu posso deixar ela linha, pontilhada, né? Eu posso aumentar o quanto ela é grossinha, na espessura da linha. Eu posso fazer vários ajustes. Então, aqui eu coloquei as linhazinhas e fui colocando 1, 2 e 3 aqui para representar cada dica que eu tava dando, cada sugestão de produto. E aí, é realmente colocar, ó, coloquei elementos, enfim, seguir a minha identidade visual também, que é muito importante. Coloquei esses coraçõezinhos aqui, eu ajustei aqui a transparência deles, fui deixando mais transparentezinhos os últimos, ó, e fui colocando. Eu não vou entrar, como eu disse, nesse detalhe aqui da parte do design, mas é só para vocês entenderem. Depois que eu terminei o meu carrossel, o que eu vou fazer? Eu vou baixar da mesma forma como está aqui em PNG. Então, vou lá, baixar e vou abrir o site pinetools.com. Eu vou deixar todos esses links aqui na descrição do vídeo também, tá? Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou escolher aquele arquivo que eu acabei de baixar. Tá aqui, meu carrossel. Abrir. E vou escolher essa versão aqui do lado, ó, horizontal, tá? E quantidade de blocos que eu vou cortar. Então, aqui eu tenho 5, então eu vou escolher, vou colocar aqui 5. Agora eu venho aqui em dividir a imagem. E aí ele já deixou todas as minhas imagens baixadas aqui. Eu posso baixar o arquivo zipado ou cada imagem, né? Eu vou baixar uma aqui pra vocês verem. E ela fica cortadinha aqui, ó, tá vendo que eu mostrei pra vocês que ficava, então, essa partezinha da tela aparecendo? Então, é isso que vai aparecer lá também, tá? E aí, gente, a outra forma de criar um carrossel aqui no Canva também é vindo aqui em criar post para o Instagram. E aí, ao invés de eu modificar essa opção aqui, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente colocar a informação e vou duplicando as páginas, porém, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que essas páginas se conectem. Então, por exemplo, lembra que eu tinha pego aquele elemento? Ó, vou colocar aqui o fundo que a gente usou lá. Tá aqui o meu fundo. Vou modificar um pouquinho aqui a transparência. Vou pegar aqui elemento com a ponta arredondada. Já tá na minha paleta de cores. E vou fazer o seguinte, ó. Vou deixar ele aqui na ponta. O slide posterior, ele é todo daquela cor. Então, eu vou deixar com a cor única assim. Mesma coisa eu vou fazer com esse outro. São 3 slides que a gente tinha feito assim. E a última página a gente fez, então, com o fundo e esse quadrantezinho que passa lá. Então, vou levar esse elemento aqui e vou colocar pra cá. Então, se a gente for olhar,
ele também ficou da mesma forma, tá vendo? Eu vim aqui, né, pra olhar ele na visualização em grade e olha só, inicia, tem os 3 slides e tem a finalização ali também. Tá? Então, posso ajustar, colocar sombra, como eu tinha mostrado pra vocês lá, reduzir e inserir o conteúdo aqui. Aí, nesse caso aqui, é só vir aqui e baixar, que ele vai baixar já nas medidas certinhas. Esse outro modelo aqui de post de carrossel infinito é legal quando vocês querem realmente visualizar melhor, até tem alguns elementos que vai ficar às vezes cortado. Por exemplo, se eu quisesse trazer essa imagem para o centro, para saber a medida exata, para não ficar um lado mais alto ou mais baixo, aí é legal usar essa versão aqui, tá? Fica mais fácil de visualizar, inclusive, tá? Então, agora que vocês já sabem, vocês podem ir criar os posts carrossel de vocês. Mas antes, eu quero deixar um presente para vocês. A gente já comentei outras vezes aqui que a gente possui o kit SOS Conteúdo, mas a gente tem aqui um pack de artes gratuitas, tá? Já com os modelos prontos de templates que vocês podem editar. Então, tem 5 modelos de postagens que vocês podem baixar e só colocar o conteúdo. Inclusive, tem o modelo de post carrossel, que tá aqui também, que vocês podem fazer, preencher aqui os dados de vocês e receber o pack no e-mail de vocês, tá? Então, esse é um presente para quem assistiu o vídeo até o final. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até mais!